Olá, povo santo, tudo bem? Nós hoje vamos refletir aqui na brilhante obra de um dos grandes homens de Deus do passado, o grande homem de Deus do século XIX, Charles Haddon Spurgeon. Está aqui completando 128 anos de sua partida para a glória, mas ele escreve coisas fantásticas. E ele fazendo uma das suas reflexões rápidas, muito rápidas, em Efésios 3,19, ele escreve assim na sua obra. Na Bíblia Sagrada, Efésios 3,19 diz assim: o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Escreve Charles Haddon Spurgeon a respeito desse texto. O amor de Cristo, em sua doçura, plenitude, grandeza e fidelidade, excede todo entendimento humano. Onde poderá ser encontrado um idioma que possa descrever esse amor inigualável e incomparável pelos filhos dos homens? É tão vasto e limitado que, como a andorinha que apenas passa levemente sobre a água e não mergulha em suas profundezas, todas as palavras descritivas não tocam mais que a superfície, enquanto que as profundezas incomensuráveis permanecem intocadas. Bem diz o poeta: ó amor, teu abismo insondável. Pois esse amor de Cristo é realmente imensurável, insondável. Ninguém pode alcançá-lo. Antes que possamos ter alguma ideia do amor de Jesus, precisamos compreender a glória que tinha na sublime majestade e sua encarnação na terra em toda a sua profundeza de vergonha. Mas quem pode nos falar sobre a majestade de Cristo? Quando estava entronizado nos mais altos céus, ele era o próprio Deus. Os céus e todas as suas hostes foram criados para ele. Seu poderoso braço manteve os domínios. Os louvores dos querubins e serafins o cercavam perpetuamente. Todo o coro de aleluias do universo fluía incessantemente aos pés de seu trono. Ele reinava supremo acima de todas as suas criaturas. Deus acima de tudo, bendito para sempre. Quem pode falar, então, do tamanho de sua glória? E quem, por outro lado, pode dizer o quanto ele desceu? Ser um homem é considerável. Ser um homem de dores é muito mais. Sangrar, morrer, sofrer, isso foi demais para ele, que era filho de Deus. Mas sofrer tão incomparável agonia, enfrentar a morte vergonhosa e o abandono de seu pai, isso é uma profundidade de amor condescendente que a mente mais inspirada não conseguiria imaginar. Isso sim é amor verdadeiro e que excede todo entendimento. Que esse amor preencha nossos corações com gratidão, em adoração e nos leve a manifestações práticas de seu poder. Escreveu Charles Haddon Spurgeon. Que brilhante, irmãos. Que brilhante alusão a entender esse amor. Que amor é esse? Essa é a pergunta. Que aplicação podemos fazer hoje dessa reflexão que Charles Haddon Spurgeon faz aí há 128 anos atrás, de uma reflexão de Efésios capítulo 3, que é muito mais antiga, tem mais de 2000 anos. Paulo já escrevia dizendo que o amor de Deus não se pode compreender. E Charles Spurgeon, ele traz um pouco mais de luz a respeito do texto, trazendo uma profundidade do seu conhecimento. E nos apresenta que amor é esse. E ele começa a trabalhar nisso. E é maravilhoso, irmãos. Porque, entenda uma coisa, Deus não precisava do homem para nada. E eu ainda digo, ele não precisa do homem para nada. Deus, ele não precisava ter criado o homem. Deus, ele, o Pai, o Filho e o Espírito, eles ali na eternidade, desde a eternidade, eles não tinham necessidade nenhuma de criar nada. Eles eram plenos, eles eram plenamente satisfeitos, eles são plenamente harmônicos. Não havia nenhuma necessidade de Deus ter criado o homem. Mas ele resolveu criar. E ele criou o homem
mesmo com toda a adoração de serafins e querubins, mesmo com toda a sua glória e majestade, que não podemos descrever, não temos como mensurar, não há palavras que, em idioma nenhum, que possa se descrever o tamanho da glória de Deus. E quando Deus cria o homem, ele não só cria o homem, mas ele cria o homem e já arquiteta toda uma redenção para o homem. Que interessante. E ninguém poderia comprar o homem de volta. Deus sabia que o homem pecaria. Por isso que ele cria a redenção. Ele cria a recompra do homem para si, para ele, para a sua adoração, para o seu louvor. E ninguém, nenhum ser, seria capaz de recomprá-lo. Por isso que precisou ser o próprio Deus vir para recomprar o homem para si. E dentro dessa recompra precisou-se acontecer algumas coisas que a progressão da revelação nos traz, que a Bíblia Sagrada nos mostra. Cristo, o Filho, o Deus Filho, ele abre mão da sua glória, ele não usurpa o ser igual a Deus e abre mão da sua glória e torna-se homem. Mas não um homem qualquer. Ele não vem a essa terra como um grande rei, não. Ele vem como um homem simples. Um homem de dores, um homem de labuta. E ele cresce cumprindo todo o desígnio de Deus para a redenção da humanidade. E dentro dessa lógica, dentro desse prisma, dentro dessa abrir mão da glória que nós não conseguimos mensurar, ele vai para a cruz, ele vai para o Calvário. Ele é humilhado, ele passa sede e fome, humilhado, vituperado, é cuspido, apanha com chicotes, apanha com caniço, é colocado uma cruz de espinhos penetrando em seu couro cabeludo. E ali ele sangra. E ele é levado desnudo por uma rua estreita, em um percurso estreito, porque a população ficava lançando impropérios contra ele, fazendo aquele corredor, e ele ali no meio, de ambos os lados, homens, mulheres, gritando, amaldiçoando ele, condenando ele, cuspindo dele, humilhando com todas as sortes de palavras. Ele sendo empurrado por soldados grosseiros, grotescos. E Cristo chega à cruz. Após cair, mas ele chega à cruz, cansado, talvez faminto, já estava há mais de um dia sem comer, sofrido. E por ali, ele não abre a boca para reclamar, para dizer que não faria. E ele simplesmente, quando abre a sua boca, ele diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E ali crucifica-se o Deus Filho, por amor de mim e de você. Qual homem teria coragem de fazer um sacrifício tão grande? Eu garanto a você, nenhum. Se fosse nos proposto dentro de uma ótica um pouco mais realista aqui para nós, e um empresário da cidade fosse sequestrado e o pagamento dele fosse que você arrancasse a sangue viva a unha do seu mindinho, talvez você arrancasse, porque esse empresário poderia recompensar esse seu sofrimento momentâneo de arrancar a unha do seu mindinho, talvez. Mas para um mendigo moribundo, para aquele que não poderia lhe recompensar jamais, você não faria. Muito provavelmente você não faria. Você não sofreria dores por conta de alguém que você não conhece. Mas foi isso que Deus fez por nós. E Deus não só arrancou o seu mindinho. Cristo não só arrancou a unha do seu mindinho, mas Cristo foi humilhado e vituperado com todas essas descrições e sortes de humilhações que eu já citei outrora. E ele sofreu por mim e por ti, por amor de mim e de você. Aí
Nós conseguimos entender o que Paulo escreve, este amor que excede todo entendimento. Por que excede todo entendimento? Porque não há como a mente humana compreender isso que Cristo fez por nós. Para nos salvar, para nos livrar do inferno. Não tínhamos escape, não tínhamos como fazer algo maravilhoso. Não tínhamos como cumprir toda a lei de Deus para ser salvo. Por isso que precisou deste amor vir, precisou do próprio Deus vir e lançar este amor que nós não conseguimos descrever, que Paulo não consegue descrever, que João, ele escrevendo o Evangelho, ele não consegue descrever. Ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira. João não consegue descrever, lá em João 3,16, que deu seu Filho. É esse amor que nós precisamos entender, irmão. Que amor é esse? Esse amor que excede todo entendimento. E aí, eu quero deixar um alerta para você. Deus nos amou, sim. E Deus perdoa qualquer pecado, sim. Se você buscá-lo agora, enquanto você pode achá-lo. Porque Cristo está às portas de voltar. Está muito próximo da sua volta. Depois podemos fazer um breve comentário da volta de Cristo, da segunda vinda de Cristo. Porque quando Cristo retornar, porque Ele está às portas de retornar, os sinais dos tempos estão trabalhando para isso, Ele está às portas de voltar. E quando Ele retornar, Ele não será mais aquele que foi humilhado na cruz do Calvário, não. Ele não será mais aquele que vai trazer esse amor que excede todo o entendimento, não. Ele vai ser juiz. Ele vai lhe julgar conforme as suas obras. E eu garanto a você que nenhuma de suas obras boas, as melhores que você já fez, serão capazes de te livrar do juízo eterno, que é o lago de fogo e enxofre, chamado inferno. Você não será capaz de ser liberto. Só há uma forma de você ser liberto do inferno. É aceitando a Cristo Jesus e deixando Ele transformar a sua vida ao ponto de você nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. E nascer arrependendo-se de seus pecados, abandonando os seus pecados e vivendo as verdades de Cristo em sua vida e deixando Ele trabalhar no seu coração. Se você não fizer isso, você estará perdido. Porque quando Cristo voltar, não haverá mais oportunidades de arrependimento. Arrependa-se enquanto há tempo. Arrependa-se. E peça perdão dos seus pecados a Deus. Porque Ele é misericordioso. E esse amor que excede todo entendimento te perdoa. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Quero orar por você. Você ficou conosco até esse momento. Eu quero fazer uma oração rápida por você. Aceite a Cristo. E vamos orar a Ele, para que Ele possa perdoar os nossos pecados e nos permitir entrar nas mansões celestiais através dos méritos de Cristo na cruz do Calvário, através da sua infinita graça. Oremos, curva sua fronte, se puder, e ore com Deus. Querido Deus, eterno Pai, aqui estamos, Pai, buscando entender esse amor que não dá para compreender. Nós sabemos que o Teu amor foi grande demais por nós e por isso somos gratos a Ti, Senhor. Obrigado pelo Teu chamado, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deste, Senhor, de Te servir e de Te adorar. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Nos ensina como devemos proceder nesta terra. Nos ensina, Senhor, a como nascer de novo. Nos ensina, Senhor, a nos arrependermos dos nossos pecados. Trabalha em nossos corações. Move a Tua mão sobre nós. Perdoa-nos e nos recebe, Senhor, para o louvor da Tua glória na igreja do Senhor. Nos insere, nos torna igreja Tua, Senhor, para podermos andar agora não mais nos caminhos errados, mas começar agora, a partir de hoje, como um nascido de Deus, andar nos Teus santos caminhos, nos Teus santos estatutos. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração comigo, procure uma igreja evangélica séria na sua cidade, onde você estiver.
Se quiser conselhos, escreve aí embaixo e a gente vamos estar um pouco mais monitorando esse canal e podemos lhe ajudar em oração, em conselhos, para que possamos juntos crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Que Deus em Jesus nos abençoe. Amém.